Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Aristeim, eu sou atualmente a referência técnica distrital de Tai Chi Chuan e estamos aqui numa atividade direcionada para os facilitadores de Tai Chi Chuan da Secretaria de Saúde, em todos os níveis de atuação, numa proposta de aperfeiçoamento técnico, de conhecimento, e hoje o tema é o conteúdo da medicina tradicional chinesa na nossa prática de Tai Chi Chuan. Podemos começar a apresentação. Eh, Nós, em outras oportunidades, já falamos sobre a medicina tradicional chinesa como uma racionalidade médica e das características dessa medicina tradicional, as características que a diferem da medicina convencional ocidental ou biomedicina. E quando àquela ocasião nos referimos à medicina tradicional chinesa, falamos que ela tem várias abordagens, que seriam mais ou menos o equivalente às especialidades na biomedicina. Então temos, quanto à medicina tradicional chinesa, a acupuntura, hemostabustão, a prescrição de farmacoterapia tradicional chinesa, que utiliza plantas, animais, minerais, temos as massagens, temos a nutroterapia tradicional chinesa e assim por diante. E, no meio dessas abordagens, foi mencionado que existem também as práticas corporais e mentais da medicina tradicional chinesa, onde se insere o Tai Chi Chuan. A proposta hoje é fazer um pouquinho no sentido inverso. A gente vai partir do Tai Chi Chuan e ver dentro do, do seu arcabouço aquilo que se refere à medicina tradicional chinesa. E aí, de início, existem dois conceitos que são importantes para nós, facilitadores de Tai Chi Chuan, no ambiente de saúde pública, no SUS, que eu trago como conceitos chineses e espero ser capaz de traduzi-los da melhor forma possível. Yang e Lian. Yang, esse caractere aí à esquerda da tela, a figura dele é a imagem de um carneiro e de alimento. Yang originalmente se referia ao ato, à ação de você cuidar da sua criação. Né? A China antigamente, predominantemente rural, e haviam as criações de gado, de ovelha, de porcos, galinhas, etc. E o proprietário dessa criação deveria cuidar dessa criação, alimentar, prover proteção contra predadores, abrigo diante das intempéries e assim por diante. Isso é Yang, originalmente. Mas quando a gente traz para o ambiente do Tai Chi, o ambiente das práticas corporais da medicina tradicional chinesa, Yang se refere àquilo que você faz com você mesmo. É uma coisa bem referente ao autocuidado. Então, você ter uma atividade física e mental adequada, você ter uma boa alimentação, você zelar dos seus horários de trabalho e repouso, cuidar da sua higiene mental, não sobrecarregar a sua mente com preocupações, com atividades, etc. Tudo isso é Yang. E quando a gente fala desse conceito no Tai Chi Chuan, é, a gente está falando do movimento adequado para aquele indivíduo, para as condições individuais daquela pessoa, quanto à habilidade, quanto à coordenação motora, que é uma preocupação do praticante iniciante, e também de respeitar os limites daquela pessoa.
Muitas vezes o que atrai o indivíduo para a prática de Tai Chi Chuan é a coreografia, é o aspecto plástico, a estética do movimento. E a pessoa quer fazer o movimento daquela forma que o instrutor, o professor, o facilitador está fazendo. É um bom estímulo, uma coisa que atrai a pessoa, cativa e pode fidelizar ela, à medida que você estimula ela: "Olha, se a gente fizer o movimento com o braço aberto até tal grau, até tal altura, com tal velocidade, com tal intenção, fica mais bonito, fica melhor, fica mais atraente", a pessoa se sente estimulada e ela mesma percebe que no início o movimento era muito mecânico, muito robotizado e agora o movimento está mais harmônico, então não deixa de ser um estímulo ao aperfeiçoamento constante do praticante. Eh, mas e além disso, o que que a gente espera com o movimento do Tai Chi? A gente espera principalmente o desenvolvimento de equilíbrio corporal e mental. Se a pessoa traz algum problema de saúde já existente, se ela tem uma diabetes de difícil controle ou uma hipertensão que requer mais de um medicamento para controle, a gente espera que a prática de Tai Chi melhore a saúde. O conceito de Yang está bem ligado a essa questão de melhorar a saúde, de fortalecer a saúde do indivíduo. Se ele eh, perde esse objetivo, que é a saúde, de vista, e passa a perseguir somente o valor estético, ele perdeu esse conceito de Yang, e pode ser até que ele faça uma forma esteticamente muito boa, digna de participar de campeonatos de Tai Chi, de receber medalhas, de ser reconhecido, mas eh, menosprezando, não dando valor ao Yang, a saúde dele vai estar sendo desperdiçada. É um conceito chinês, é o que você pode desperdiçar energia também. E não é o propósito para nós profissionais de saúde. O nosso propósito central é Yang, é melhorar a saúde do indivíduo. Bom, Lien é o outro conceito. Lien, originalmente, representa a o fio de seda, um tecido de seda cru. Você pegou o novelo do bicho de seda, desfiou, formou um fio, esse fio foi trançado, formou o tecido. A seda propriamente dita, mas ela está crua. Só se formou o tecido, ela não foi trabalhada ainda, não passou por nenhum beneficiamento. A primeira coisa que se faz com a seda crua, uma vez tecida, é ferver. E se ferve durante muito tempo, repetidas vezes, até aquele tecido ficar branco. Ele é meio amarelado, amarronzado cru, e se ferve até ele ficar branco. Esse é o sentido original desse caractere. E para a gente representa esse exercício. E no caso, Lien é o exercício em busca de um desempenho. Você fazer o Tai Chi perfeito, quando você for demonstrar um chute do Tai Chi, você consegue fazer ele devagar e você consegue elevar o seu pé até acima da cabeça. E eu vou me esforçar para alcançar esse objetivo. Saúde e desempenho são objetivos diferentes. Os processos que levam a esses objetivos são, respectivamente, Yang e Lien. Nós, no ambiente de saúde, de promoção da saúde, nós não buscamos o desempenho atlético, físico, estético do indivíduo.
A gente não vai esforçar para fazer com que uma senhora tenha cada vez o chute do tai-chi mais alto até ela alcançar o máximo dela, seja lá qual for. Esse seria Lien. Lien tem que ser só um estímulo, não a missão. Então a gente demonstra o Tai Chi, se a gente for apresentar para o nosso público, a gente demonstra a forma, fala que eles vão começar a prática, o movimento vai estar meio difícil, mas à medida que eles praticarem, dia após dia, semana após semana, o movimento vai ficar mais bonito, vai ficar mais harmônico, vai conseguir chutar mais alto, vai atingir um nível estético melhor. É só um estímulo em busca de um pouquinho de Lien para que o objetivo maior nosso no ambiente de saúde Yang seja executado, o processo Yang, para que seja alcançado o objetivo saúde. Então são esses dois conceitos iniciais que a gente lembra que estamos utilizando o Tai Chi dentro do ambiente de promoção da saúde como uma das abordagens da medicina tradicional chinesa. Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, ele tem essas duas facetas. Uma como prática corporal da medicina tradicional chinesa. O outro é como arte marcial, método de defesa e que você vai fazer tudo para preservar a sua vida. Vai quebrar uma perna, vai se arrebentar todo para se manter vivo. Os caminhos para cada um desses objetivos são diferentes. Estamos em ambiente de saúde, lembremos disso. Vamos ver o próximo slide. Nós, no Tai Chi Chuan, logo que começamos, nos colocamos em posição vertical, de pé, e lembramos que formamos um prumo que liga o céu à terra, a terra ao céu. E lembramos sempre que, estando nessa posição, nós formamos a imagem dos três poderes de acordo com a filosofia chinesa. E não custa nunca deixar de lembrar que os três poderes são o céu, a terra e a pessoa humana, o ser humano. Ou em chinês, como estamos vendo aí no slide, Tian, Di, Ren. Tian é céu, Di, terra, Ren, o ser humano, a pessoa humana, formando os três eixos. O céu acima de nós, a terra nos sustentando e nós, seres humanos, as pessoas humanas, formando esse eixo. E nós somos os únicos animais capazes de formar esse prumo, esse eixo. Somos seres bípedes, de duas pernas, e capazes de assumir a postura vertical. Os demais animais, às vezes, não têm membros, às vezes têm 4 membros sobre os quais se apoiam, e aqueles, como o caso das aves, que se apoiam sobre 2 pés, não formam um prumo. Nós formamos um prumo e por isso nós representamos o terceiro poder no cosmos, nesse macrocosmos. O céu, que é aquele poder que nos orienta, que lança a luz, que aponta um caminho, um objetivo. Terra, aquele que nos sustenta, o poder que nos sustenta, nós nos mantemos sobre a terra, e aquele poder que nos dá o sustento, porque todo o nosso alimento, de alguma forma, teve sua origem na terra. Os alimentos vegetais que nós comemos, frutas, raízes, folhas, e os alimentos animais também, que uma vez foi um bichinho que comeu uma plantinha e agora está sendo o nosso alimento. E nós, seres humanos,
formando esse eixo vertical, nós libertamos 2 membros. E esses 2 membros, os nossos braços, estão libertos para cumprir uma missão nesse espaço entre o céu e a terra, para executarmos nossa obra, para promovermos o bem para o outro, de acordo com uma orientação maior que transcende essa dimensão física, representada pelo céu, mas nós estamos aqui nessa terra para executar o nosso trabalho. Esse é o nosso macrocosmo. Quando a gente olha o nosso macrocosmo e olhamos para nós mesmos, isso na medicina tradicional chinesa, nós encontramos em nós mesmos, nesse ambiente interior, os mesmos elementos que compõem o macrocosmo. Por isso que existe um macro, é porque existe um microcosmo, que é a gente, o nosso corpo. E nós vemos, às vezes, o céu escuro, com trovões e raios, e às vezes o nosso ambiente mental, emocional, psíquico, também está nebuloso, com trovoadas, com relâmpagos. Às vezes, no macrocosmo, o céu se abre, as nuvens se dissipam, tudo fica claro. E no nosso microcosmo, no nosso ambiente mental, psíquico, as nuvens se abrem, tudo fica claro e tranquilo. No nosso ambiente em volta, a gente vê um período de chuvas prolongado, com inundações, com o nível dos rios subindo, áreas de moradia sendo invadidas pela água, a água infiltrando pelas paredes de uma construção, abalando a estrutura de uma casa, fazendo com que essa parede vá abaixo, causando o desabamento de uma construção. E nós, olhando para o microcosmo, vemos uma situação em que o organismo, por exemplo, não está bom, não está com o metabolismo hídrico adequado. Estamos retendo líquido, os rins já não funcionam de maneira adequada, há um represamento desse líquido orgânico que deveria estar sendo drenado. Esse acúmulo de água começa a se infiltrar pela nossa estrutura, causando insuficiência renal, insuficiência cardíaca, edemas de membros inferiores. A pessoa não tem mais a disposição, a capacidade, a energia de manter-se em pé e fazer seu trabalho, ela fica acamada, ela desabou na cama. Então são elementos que a gente vê no macrocosmo e no microcosmo. No movimento de Tai Chi, quando você está fazendo o movimento, existe a intenção, de que vamos falar daqui a pouquinho. A intenção coordena a sua mente e o seu corpo, o céu e a terra dentro de você, da sua pessoa. A sua pessoa, nesse caso do microcosmo, é a intenção do movimento de fazer com que os braços percorram certa trajetória e o olhar acompanhe esse movimento, mantendo o foco da sua mente nesse movimento. Então, da mesma forma que, estando parados no momento inicial da prática de Tai Chi, formando um eixo entre o céu, a terra e a pessoa, no macrocosmo, no movimento, e aí já não mais estático, você tem dentro de você um céu, uma terra e uma pessoa agindo também em conformidade. O macrocosmo e o microcosmo é a essência da cosmovisão da medicina tradicional chinesa e é aquilo que caracteriza o movimento interno, o exercício interno
no movimento do Tai Chi Chuan. Lembrem-se disso e também quando vocês estiverem explicando o movimento para o praticante, para o usuário do SUS, sempre lembrando do nosso ambiente de saúde, lembra que o movimento é a expressão sua como equivalente à natureza. A árvore balança seus galhos de acordo com um ritmo ao sabor do vento. Nós movemos o nosso corpo e o nosso corpo tem os seus movimentos também de acordo com um ritmo. Existe o ritmo respiratório, existe o ciclo de batimentos cardíacos, existe um ciclo menstrual, existe os ciclos da vida, infância, adolescência, maturidade, amadurecimento, velhice, e mostra esse paralelo. O Tai Chi Chuan faz com que a pessoa se sinta compondo a natureza. E enxergando a natureza, enxergando a si mesmo, ela passa a perceber a linguagem do corpo em termos de saúde. O autoconhecimento vai prover as ferramentas para um autocuidado. Vamos ver o próximo slide. E aí chegamos à tal da intenção, que eu mencionei a respeito do slide anterior, que é o tal do I. Nós vamos falar do tal do Chi, que é esse segundo caractere, que pode ser traduzido como energia, embora quando a gente traduza Chi como energia, a gente já reduz ele. Ele não é só energia, ele é matéria também, a intenção em movimento. E é intenção. Existe diferença entre vontade e intenção. Vai chegando meio-dia, meio-dia e meia, 1h da tarde, me deu vontade de comer. Deu fome. Estou com vontade de comer alguma coisa. Isso é vontade. E intenção, e aí bem particular, no caso do Tai Chi Chuan, intenção seria, eu estou com vontade de comer um macarrão ao molho, e eu vou no armário, vou pegar um pacote de macarrão, vou pegar a panela, a água, botar para ferver, quando ferver eu jogo o macarrão, cozinho até estar al dente, tiro a água do macarrão, escorro o macarrão, coloco na travessa, preparo o molho e coloco em cima. Toda essa organização prévia de uma ação é intenção, não é só vontade. Vontade é, quero comer alguma coisa. Intenção é todo esse caminho até você ter o prato de macarronada e começar a comer. E é através de uma intenção bem treinada é que você vai fazer essa tal condução de Qi no seu organismo. Existe Qi fora da gente e as mudanças climáticas, o ciclo das estações é ótimo para ilustrar o movimento do Qi no macrocosmo. E aí a gente explica o nosso Qi dentro da gente. Tem Qi pelo nosso corpo afora. Onde tem vida na gente, tem Qi. O Qi não flui apenas, exclusivamente nos meridianos. O nosso corpo inteiro tem Qi. E daí, por que eu vou fazer o Qi movimentar de um lugar para o outro se ele está aqui e já está lá também? A movimentação do Qi, ela é determinada no Tai Chi Chuan pela sua intenção. Na acupuntura, pela colocação da agulha. Na acupuntura, quando eu coloco uma agulha, eu quero despertar, promover uma reação local ou à distância. Quando eu movo o Qi através do movimento, eu quero escutar o que está acontecendo naquela parte de mim, quero escutar, e quero falar, induzir alguma coisa naquela parte de mim. Essa parte de mim pode ser
corpo, pode ser a psique, pode ser a mente. Primeiro eu escuto, depois eu falo, depois eu mando, eu envio. E é sempre assim. E eu só consigo isso com intenção. Então, no movimento inicial, quando eu estou de pé, pés afastados, a largura dos ombros, afundo um pouquinho para concentrar a minha intenção no Tantien, lá abaixo do umbigo. Os braços, as mãos sobem, e aí as mãos vão subir e eu coloco a minha intenção nas mãos para que elas subam até a altura dos ombros. No começo, tudo é faz de conta. Não é ainda a sua intenção que está fazendo as mãos subirem, é a sua vontade. O que você está sentindo, percorrendo as mãos, saindo do Tantien, pelo tronco, ombros, cotovelos, mãos, dedos, é um faz de conta de um formigamento qualquer no máximo. Não é o tal do Ti ainda. Continua praticando, continua praticando. Uma hora, essa vontade vai ser intenção mesmo. Uma hora, essa cosquinha que faz a gente acordar e é o tal do Ti. Uma hora essa cosquinha vai ser Ti de verdade. Quando for, você vai saber, não vai precisar perguntar para ninguém se é ou não é. Enquanto houver dúvida, não é. Continua praticando. Então você, quando souber, e a intenção estiver levando o seu Ti, e você estiver fluindo, isso, estiver movimentando no Tai Chi, e o seu Ti passar pelo joelho e fazer ei, 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 e a sua atenção for chamada para o joelho, você vai começar a conversar com o seu joelho através do Ti. O Ti são três coisas: energia, matéria e comunicação. Quando você consegue comunicar com o seu joelho e ele fala para você o que está acontecendo e o que faz mal para ele e o que faz bem para ele, e você põe isso em prática, aí maravilha, você está fazendo um Tai Chi Chuan para a saúde. Okay? Isso é prática, 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 através de Yang e através de Lien. Haja fervura nesse tecido de seda para fazer ele ficar branco. Tá bom? Lien é repetir, repetir, treinar, treinar em busca de um desempenho. Esse desempenho é bom, não vai fazer mal. É o desempenho da intenção e do Ti. Não é um desempenho acrobático que pode levar a riscos para a sua saúde. O desempenho que a gente quer é sempre da saúde. Tá bom? Com um conceito que não está aqui, mas cabe falar. Com é uma energia também, e temos vários praticantes de Lian Kun em 18 terapias. É essa energia interna. E o Lian do Lian Kun é o tal do Lian que a gente viu. Então, você vai estar refinando a sua energia interna, a sua saúde também, quando faz Lian Kun em 18 terapias, que é a prática corporal irmã do Tai Chi Chuan. Ok. Vamos passar para o próximo slide, para seguir a nossa apresentação. Temos agora um conteúdo interessante. Quando a gente usa a nossa intenção para mover o Ti, ele vai passar por portões. São os pontos de acupuntura. E existem pontos. Bom, no corpo a gente tem muitos pontos de acupuntura. O livro de medicina interna do Imperador Amarelo, que é o mais antigo registro sobre o conhecimento da medicina chinesa, esse livro, fala de 360 pontos, que era para combinar com cada dia do ano, um calendário
Em geral, o ano tem em geral 360 dias, quando é bissexto aumenta um pouquinho para compensar, mas para combinar o microcosmo e o macrocosmo, vamos fazer também 360 pontos. E aí nesse livro antigo de milênios atrás são listados 360 pontos. Depois foram sendo descobertos novos pontos, mais e mais pontos, então a gente tem mais do que apenas 360 pontos. Não precisamos aprender, memorizar esses 300 ou 500 ou 1000 pontos. E eu vou convidar vocês a aprender esses 10 pontos bem a fundo, não importa o tempo que leve. Alguns vocês já conhecem. Vamos começar com Pai Hui. Pai significa uma centena. Hui significa encontro. Encontro de uma centena. Os pontos são importantes porque os nomes dos pontos são importantes porque eles vão falar sobre a função e sobre a localização. Pai Hui é onde todos os meridianos Yang se encontram, aqui no alto da cabeça. E aí vocês se lembram, no início, quando a gente assume a postura inicial, a gente fala do alto da cabeça apontando para o céu. O alto da cabeça é o Pai Hui. Segundo ponto, Yin Tang. Yin significa selo, aquele carimbo, na verdade, que o imperador recebia um decreto e para tornar aquele decreto oficial, válido, ele pegava o selo, que era na verdade um carimbão feito de jade, e mergulhava na tinta e pressionava aquele carimbo no papel, deixava uma marca, uma carimbada vermelha, que era o selo imperial. A partir daquele momento, o decreto estava válido. Tan é o salão onde essa cerimônia era feita. Yintang, o salão onde se produzia a lei oficial. Yintang é um pontinho entre as sobrancelhas. Feng Fu. Feng é vento. Vento é algo em movimento. No nosso corpo é onde há uma passagem de Qi. E essa passagem pode ser harmônica ou pode ser explosiva. Fu. Fu é a moradia, no caso. A moradia do vento. Um dos sintomas de um vento agitado, descoordenado, ou uma ventania orgânica, é uma crise epiléptica. Distúrbios neurológicos podem se manifestar organicamente como vento, agitação. Quando a pessoa está agitada, é vento. Se essa agitação for interna, for só mental, é uma agitação mental interna. Se alcançar o corpo, é uma agitação externa. Seja como for, é vento. Feng Fu é um ponto localizado abaixo dessa saliência occipital, onde há uma cavidade natural. A gente sente logo na base do crânio, na parte alta, onde o pescoço vai encontrar a nuca. Tanzhong. Tan significa essa parte anterior do tórax. Zhong é centro. Tanzhong é o centro do peito. Esse ponto fica bem no meio do externo. Shen Dao. Shen significa, no caso, espírito ou mente. Dao é caminho. O caminho do espírito, o caminho da mente, fica na coluna vertebral, no espaço entre a quinta e a sexta vértebra torácicas. Para localizar, a gente procura aqui na base do pescoço
a vértebra mais saliente, que vai ser a sétima vértebra cervical. Aqui está logo abaixo dela é a primeira torácica, e a gente vai contando as saliências até a quinta. Vai ser a quinta vértebra torácica, procura o espaço logo abaixo dela, é onde está esse ponto. Shen Qi. Shen significa espírito, já vimos isso. Qi significa uma torre de um castelo, uma torre de vigia. É uma torre de vigia sagrada, uma torre de vigia espiritual. O ponto é exatamente o seu umbigo. Minmen. Min significa vida, aquela vida estabelecida para você. Man é porta ou portão, o portão da vida, que é um ponto posterior, tá entre a segunda e a terceira vértebra lombares. Se você palpar em você a sua crista ilíaca, aqui do lado do corpo, e seguir numa linha até a coluna vertebral, você vai estar no nível da segunda vértebra lombar. Você procura o espaço logo abaixo dessa saliência, é onde está o ponto Minman. Hui, a gente já sabe, é encontro. Yin, Yin, né? E é o mesmo Yin do Yin Yang, da teoria do Yin Yang. Yin significa, e no caso, escuro. É um local, uma convergência no escuro. Esse ponto fica exatamente entre o orifício anal e a genitália, no centro do períneo. Hui Yin. E aí temos dois pontos que também são sempre lembrados naquela postura inicial. Um deles é Lao Gong. Lao significa trabalho. Não é um simples trabalho, é aquele trabalho extenuante, um trabalho a que você se dedica. Gong é palácio, palácio do trabalho, palácio do labor, que fica no meio da palma da mão, entre o terceiro e o quarto metacarpo. Yongquan, Yong é algo que fervilha, algo que borbulha. Quan é a nascente de um rio, fonte borbulhante. É ele equivalente à mão, mas é lá no pé, na planta do pé, mais ou menos ao nível da maior largura do pé, na planta do pé, ok? Eu falei para vocês a localização desses pontos. No momento posterior, mais à frente, a gente vai falar sobre a função desses pontos como portões. Vai ter algo passando, circulando por esses portões. Para esse slide, está um outro convite para um prazer de casa. Eu coloquei aí os caracteres, não é necessário que vocês decorem esses caracteres chineses, não é necessário que decorem a pronúncia desses pontos, mas é importante que vocês saibam o significado dos nomes desses pontos. No Ocidente é comum dar uma notação alfanumérica para esses pontos, uma letra e um número. A letra correspondendo ao nome do meridiano onde está esse ponto e o número correspondendo à ordem que esse ponto ocupa na sequência de pontos pertencentes a esse meridiano. Aí a gente vai ter PC6, por exemplo, significa meridiano do pericárdio, PC, o ponto número 6. Existe uma nomenclatura oficial padronizada pela OMS para essa notação alfanumérica, mas pouca gente usa. Por isso, saber só a notação alfanumérica não é tão útil também quanto saber o nome. A notação alfanumérica, em alguns lugares, você vai ter PC6, pericárdio 6. Em outros locais, de acordo com outra tradução, você pode até encontrar CS6, que outro nome do meridiano é circulação sexo, ponto 6. Então, não há uma uniformidade nessa notação numérica.
Mas se você souber qual é o nome do ponto, não tem erro, tá bom? Você vai saber o nome que está ligado à função e vai saber onde está. Prazer de casa, podemos conversar no momento presencial sobre essa notação numérica que é o prazer de casa. Encontrar a notação numérica para cada um desses pontos. Vamos ver o slide seguinte. Ok. Tai Chi Chuan, para vocês que já são facilitadores de Tai Chi Chuan, vocês já sabem que Tai Chi é também o nome daquela figura em que há duas metades, uma metade branca e uma metade preta. Dentro da metade branca, uma bolinha preta. Dentro da metade preta, uma bolinha branca. Yin Yang. E na prática do Yin Yang, essa realidade visual do símbolo se expressa pela qualidade do movimento interno e externo do Tai Chi Chuan. Quando há quietude interior, ou seja, naquele momento inicial, nos colocamos de pé, separamos o pé esquerdo, fazemos o abraço da árvore. Então, no exterior, o seu corpo ele está em quietude. Não vamos falar imobilidade, porque há um movimento respiratório aí acontecendo, se você observar. Mas há uma quietude externa, mas lá dentro, ou seja, de maneira não visível, há um movimento. Há um movimento da sua intenção guiando o Ti por aqueles portões que a gente viu. Então é eh, esse primeiro parágrafo, esse primeiro item apontado no slide. Postura fixa e dinâmica do Ti. Então o que está movendo? A sua respiração, que deve ser bem discreta. Segundo a descrição do mestre Wu, quando você está no abraço da árvore, na meditação em pé, e você respira, quem está do lado de fora não deve saber se você está inspirando ou expirando. É uma coisa imperceptível. É um movimento interno. A intenção conduzindo o Ti, como eu disse, é outro componente desse movimento interno. A percepção e a indução sobre os sistemas internos. Aqueles sistemas internos que, quando a gente vai traduzir o nome, a gente traduz como coração, fígado, baço, rim, etc. Que nós vamos preferir usar nomes chineses para não causar confusão do que seja um baço na medicina chinesa, um baço na biomedicina, são coisas distintas. Então vamos chamá-los de sistemas internos. Percepção é ouvir, e indução é promover alguma coisa. Lembra que isso só é alcançado depois que você tem certeza de que o seu I está movendo o seu Ti. Esse é um aspecto. Movimento interno, quietude externa. Há o reverso disso. Quietude interna e movimento externo. É quando o movimento acontece, por exemplo, na forma, na sequência padronizada de Tai Chi, na coreografia do Tai Chi Chuan. Há uma movimentação externa, o braço vai subir até a altura do ombro. E não é assim, é aqui na frente. Então você está tendo o cuidado com o movimento, e isso, claro, chama a atenção da sua mente. Isso induz a uma concentração mental. Da mesma forma, você está percebendo o seu ambiente. Você nunca pode estar alheio de onde você está. Você não faz Tai Chi para fazer uma viagem para outro lugar. Você, ao contrário, tem que estar consciente de onde está.
E aí a gente lembra um pouquinho do aspecto marcial do Tai Chi Chuan. Um guerreiro, ele tem que saber do campo de batalha onde está e tem que saber manusear os instrumentos que estão à sua mão. Da mesma forma, o praticante de Tai Chi Chuan sabe em que ambiente está, ele não se desliga de onde está. Eu sei que estou numa sala, sei que estou num pátio, sei que estou numa praça, sei que estou embaixo da tenda, sei que à minha frente há um estacionamento, há uma árvore, há um bosque, há a paisagem do lago. À minha esquerda, mesmo que eu não vire a cabeça, eu sei o que tem aqui, eu sei o que tem atrás de mim, sei o que está nas minhas costas conscientemente. E sem mover o meu corpo em cada uma dessas direções, e a cada momento em que eu devo mover, eu estou movendo. Essa consciência diz respeito a essa faceta, movimento corporal e atitude mental. E quando você está envolvido nessa movimentação, nessa localização, a sua mente se estabiliza. Ela não vai se perder nas preocupações do dia a dia, na hora que tem que pegar o filho na escola, na conta do banco que vai ter que pagar amanhã, na fila, no congestionamento que vai enfrentar no sábado por um determinado compromisso. A sua mente se estabiliza no momento presente, no local onde está. Movimento interior, quietude exterior, quietude interior, movimento exterior, tudo isso é trabalhado na sua prática de Tai Chi para o benefício da sua saúde. Sigamos mais um slide, que é o slide final, o slide de despedida. Espero que essa apresentação tenha sido de proveito a vocês, que vocês possam exercitar e descobrir em si mesmos, descobrir em sua prática os conceitos aqui apresentados, que nos momentos presenciais que tivemos possamos conversar, ter conversas também sobre esse conteúdo e que a nossa saúde seja bem representada por essa figura, uma praia, o mar, o céu, a pessoa, a terra, o céu, em harmonia, promovendo plena saúde. Muita felicidade, muita saúde a todos vocês e a cada um. Nos vemos numa próxima oportunidade.